certamente, não há a menor dúvida, né? Você tem, de um lado, na questão da mídia, né, a questão de como as classes dominantes, hegemônicas, que são a minoria absoluta, né, como elas conseguem se manter no poder. Né? Isso não é só pela força. É preciso convencer as pessoas, a maioria, de que um determinado sistema é melhor. Aquele sistema é melhor, aquele em que estão as classes hegemônicas. Esse papel no passado, historicamente, se você for ver, né, a Igreja teve uma enorme participação nisso, né, convencia as pessoas de que aquele sistema era o sistema. Né? Verdade. E de vez em quando necessário, se usava a força, né, na repressão, né? Como na repressão dos escravos, por exemplo, durante todo o Império, tão celebrado Império Brasileiro, escravocrata, né? Na verdade, com o tempo isso foi se transformando, mas o problema continua o mesmo. Como convencer as pessoas, né, de que um determinado sistema econômico e político é o melhor para elas, mesmo quando ele beneficia um mínimo grupo, como é o caso brasileiro, né? E de tantos outros países. Né? Esse papel é feito pela mídia. Esse papel é feito pela mídia. Né? Quer dizer, convence as pessoas. Então, aí o culto do individualismo, o culto do esporte, o culto da moda, a questão das celebridades, da violência. Né? Hoje em dia, os jornais, o Jornal Nacional é um jornal policial. Né? Ele tem 3 ou 4 tipos: enchentes, né? Crimes, né? E tem uma enchente em algum lugar. Né? Enchentes, um desastre qualquer, crimes, muito futebol, principalmente futebol, né? Isso subjacente por causa das administrações. Claro, a má administração que não cuidou das estradas, que leva aos problemas nos transportes, enfim, ou nas cidades. Né? Um destaque para o jornalismo econômico, indecifrável e orientado a favorecer grandes interesses. Então você tem um problema aí, que é o problema da democratização da mídia, porque a mídia, né? A mídia é que forma a visão das pessoas sobre o mundo, forma a visão das pessoas sobre o passado e sobre o futuro, né? Porque ninguém viveu no passado. Então, ninguém viveu no passado, né? A não ser o passado próprio, mas não o passado geral. Né? Então, um filme como Lincoln, por exemplo, ele tem uma função ideológica. Né? Ele interpreta o passado. Diz, olha, foi assim, mesmo que não tenha sido, não importa. Isso é irrelevante. Né? É irrelevante. E interpreta-se também o futuro. Né? A ideia é essa. E o presente, naturalmente o presente também, né? Como se interpreta a situação dos países, assim por diante. Então a democratização da mídia é uma coisa fundamental no processo político. Né? Só que está parecendo, embaixador, e aí eu peço a reflexão do Leite, que esse tema é um dos temas interditados. Primeiro porque não há maioria democrática no Congresso para mudar a Constituição. E a mídia é tema constitucional. E, por outro lado, aquilo que poderia ser feito não está sendo feito. Aí eu peço a opinião do Leite para saber por quê. Por exemplo, não se faz uma redistribuição mais democrática das verbas publicitárias, né? Fortalecendo a imprensa regional, a pluralidade editorial, né? A imprensa alternativa, quem sabe até essa comunitária que resiste bravamente, né? sem ter aquilo que hoje vai privilegiando os grandes grupos. A Globo é a maior recebedora de recursos do Estado. Inclusive tem gente que fala assim, não, essa imprensa alternativa aí é paga pelo Estado para defender. Não, quem é pago pelo Estado é a TV Globo. E como? Que recebe as maiores verbas estatais. Como é que você está vendo esse... Está interditado esse tema?
perguntar, não oficialmente, né, porque você não pode proibir isso, mas na prática, sim. A revista Carta Capital desta semana, ela traz uma capa denunciando o ministro das Comunicações como a testa de um grupo dentro do PT que está cada vez alargando mais a sua influência, né? Porque está invadindo a burocracia e essas estatais todas, com o propósito de, primeiro, antes de mais nada, bloquear qualquer tipo de debate, não é nem o projeto que deveria ser encaminhado ao Congresso. Você sabe, né? O governo Lula elaborou um projeto de democratização da comunicação, que previa lá, não era algo em torno do que a Inglaterra fez recentemente, que foi a criação de um conselho para justamente examinar os abusos da imprensa. Porque quem examina hoje os abusos da imprensa? Ninguém. E outra coisa, a imprensa está acima de qualquer coisa, né? Bom, então é importante também o telespectador tomar conhecimento do que foi, porque a Inglaterra é justamente considerada a mãe da democracia e tudo, e partiu para isso, né? Justamente por quê? Porque houve os abusos, né, daquele Murdoch, né, e regulamentou a mídia e construiu esse tipo, inclusive o seguinte, você hoje, se você, aqui no Brasil, primeiro revogaram a lei de imprensa, né? Está revogada. A única lei que regulava mais ou menos isso foi revogada. E a pedido de quem? Da própria mídia, né? Mas o embaixador queria falar qualquer coisa, né? O tema da mídia Não, pelo seguinte, porque, digamos, toda luta política ela é ideológica. Claro. Depende do que as pessoas pensam a respeito de determinadas ideias e determinadas políticas do governo, da oposição e assim por diante. Então, a luta política é ideológica. E ela se exerce a nível dos meios de comunicação, né? Que, digamos, interpretam o mundo. Né? Então, o problema da democracia, da democratização, é um problema que pode ser examinado do ponto de vista dos malefícios do monopólio ou do oligopólio. Nós sabemos que no setor econômico, se num determinado setor há uma empresa só, ou há duas empresas ou três, elas podem manipular o preço do que vendem. E, portanto, extrair do consumidor uma vantagem. A mesma coisa no caso das comunicações, porque as comunicações, quer dizer, eu não vou entrar na questão dos anúncios, da publicidade, mas do ponto de vista ideológico, elas vendem aos espectadores informações, né? Vendem no sentido, né? Portanto, influenciam os espectadores, procuram obter deles apoio para certas teses. Então é preciso que o debate seja mais amplo. E não é só a questão do abuso, não. Mesmo que não haja nenhum abuso, não pode haver o oligopólio, nem o monopólio. É necessário que haja um número, o que seria o mais democrático possível, é que houvesse um número, digamos, muito grande de pluralidade, para permitir a pluralidade de opiniões, né? E, portanto, impedir a manipulação dos preços, entre aspas, né? E para isso, eu lhe digo que o CAD poderia ser acionado. Pois é. Mas aí, embaixador Carrido... Porque, inclusive, tem um aspecto econômico, porque na medida em que você tem... Como elas são empresas? Na verdade, são empresas de venda de anúncio, de um lado, né? Então, portanto, são empresas. Se são empresas, tem que estar sujeito às leis relativas à concorrência. Por exemplo, teve um filme aí, se eu não me engano, Guerra nas Estrelas 3, né? Que bloqueou mais de 1000 salas. Isso é contra a concorrência, né? Isso é cartelização, não é? Isso é obrigar o povo brasileiro, quem pode ir ao cinema, né? Que não é o povo brasileiro todo que pode ir ao cinema. O cinema hoje atinge uma faixa muito pequena do povo brasileiro, mas só pode ver um filme. Isso é... Cadê o CAD, né? O CAD não cumpriu aí. O CAD, ele precisa cuidar dos interesses dos interesses dessas distribuidoras que nós temos aqui
ligadas à Motion Pictures Incorporation. Mas o CAD só pode fazer isso se os Ministérios da Fazenda e da Justiça derem início aos processos. O CAD não pode atuar por ele mesmo no processo. Nós mandamos cerca de 60 bilhões, mais de 60 bilhões de dólares de royalties com audiovisual no Brasil. Não é só cinema, não. Audiovisual de televisão, sobretudo. Por ano? Sim, 60 bilhões? Sim, senhor. Quando você vê um programa do Ratinho, você acha que aquilo é puro brasileiro. Ali de puro brasileiro só tem o Ratinho e o tipo de piada que ele diz. Mas toda a conformação do programa é americana. Existe um Ratinho nos Estados Unidos, paga-se royalty. O Silvio Santos paga um dinheirão em royalties. Entende? Isso é preciso que atinja o conhecimento do público. Entende? Que não é de graça. Precisamos falar